Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar a nossa aula sobre Mishlei, o incrível livro das alegorias, livro dos provérbios. Hoje estamos no capítulo número 10, versículo número 9. E esse versículo é um versículo que eu, particularmente, tenho ele como uma bandeira que deve ser levantada, deve ser usada em todos os momentos da nossa vida. Esse versículo, ele na verdade nos dá tranquilidade e ao mesmo tempo ele nos guia no caminho correto a ser seguido. Ainda esse versículo nos indica qual é o medidor correto para saber se eu estou indo no caminho verdadeiro ou não. Diz pra gente Shlomo Amelech, o mais sábio dos homens, fala pra gente no capítulo número 10, versículo número 9. Yeler batom, yeler betach. Aquela pessoa que ela vai com temimut, que ela vai com integridade, que ela vai com aquela simplicidade. E eu já vou explicar. Aquela pessoa que ele vai íntegro, yeler betach, ele vai com certeza, ou seja, ele vai com tranquilidade, ele vai de uma maneira certeira. Porém, me'akesh derachav, aquele que ele busca entortar os seus caminhos, aquele que ele busca enrolar as pessoas, ou seja, não ir em caminhos retos, não ir em caminhos corretos, e sim ele sempre engana, dá aquele jeitinho brasileiro, ele sempre quer dar aquele jeitinho, ele sempre quer conseguir ganhar mais do que o outro, ele quer enganar o outro, e vadeia. Essa pessoa será descoberta e ela será punida. Então nós vemos aqui dois contrários. Nós vemos aquela pessoa que ela vai com integridade, ele vai num caminho correto, num caminho reto, num caminho onde ele não se envergonha daquilo que ele faz. Do outro lado, nós vemos aquela pessoa que ele está sempre tentando entortar seus caminhos. E por que alguém tenta entortar seus caminhos? Porque esta pessoa está tentando, na verdade, enganar o outro. Essa pessoa está tentando, na verdade, passar a perna, está tentando ganhar mais do que aquele que está ao seu lado. Essas pessoas, elas, no final, acabam sendo descobertas e elas acabam sendo punidas, elas perdem aquilo que eles desejavam. Explicam nossos sábios, aquela pessoa que ele vai correto, ele vai com integridade, ou seja, uma vez que ele descobriu a verdade absoluta da Torá, e ele vê quão, como se fala isso em português, ele vê quão corretas são as palavras da Torá, ele vê quão lógicas são as palavras da Torá, ele vê como tudo se encaixa, como qualquer pergunta ela é respondida. Quando a pessoa ela vê isso, ela simplesmente segue no caminho da Torá e ele está tranquilo, porque ele vai com integridade com Hashem. E aquela integridade faz com que ele ande tranquilo. E esse é o medidor que eu falei para vocês. A pessoa que ele vai no caminho da verdade, ele já encontrou a Torá, pode ser que ele tenha perguntas, e é permitido perguntar. E muitas vezes é bom perguntar, porém, não é por isso que ele deixa de ter aquela tranquilidade quando ele vê quão lógicas são as palavras da Torá, quando ele vê a sabedoria infinita que o nosso Criador colocou na Torá, ele então fica tranquilo e ele sabe, cheguei na estrada correta. As pessoas elas buscam qual é a estrada correta a percorrer nessa vida. Existem tantas estradas, uma pessoa ele vai na estrada da carreira, a outra pessoa ele vai na estrada da família, a outra pessoa ele vai na estrada da fama, a outra pessoa ele vai na estrada do dinheiro, e outra pessoa ele vai na estrada do ajudar a humanidade, e assim por diante, diversas estradas nós temos.
E a pergunta é, qual é a estrada verdadeira? Será que a gente está correndo, correndo? Mas será que a gente não está indo na direção contrária? Será que o objetivo, na verdade, não está sendo mais difícil de alcançar a cada passo que eu dou, a cada minuto da minha vida? Essa é a grande pergunta que todos nós temos. Você perguntando ou não, essa pergunta está dentro de você. Portanto, fala pra gente Shlomo Amelech, aquela pessoa que ele vai tranquilo, ele pode ir no caminho da verdade. Quando a pessoa pode ir tranquilo? Quando ele está indo no caminho da verdade. E do outro lado, aquela pessoa que ele sempre busca ganhar, ele sempre busca passar perna em alguém. E não necessariamente fazer algo de errado, ele sempre quer se dar bem. Ele sempre quer se dar bem. Tem aquela pessoa que ele está na fila de qualquer coisa, ele fala, como eu posso aqui furar a fila? Será que eu falo com o gerente aqui do lado? Será que eu falo com alguém? Será que eu começo a levantar a voz falando que isso aqui tá demorando muito tempo? Como é que eu posso agora no trânsito dar aquele corte nas pessoas sem causar um acidente? Claro, mas como eu posso ganhar tempo? Como eu posso me dar melhor do que as outras pessoas? É aquele único inteligente que só ele pensou naquilo. E é óbvio que muitas outras pessoas também pensaram em fazer aquilo. A diferença é que as pessoas entendem que elas não têm que sempre sair ganhando. E elas estão indo num caminho correto. E elas estão indo num caminho onde não deixam eles sempre ansiosos. Aquele caminho não deixa eles desesperados para sempre querer ganhar e conseguir se dar bem. Essa pessoa que ele sempre está entortando seus caminhos, que nem fala Shlomo Amelech. Ele sempre está querendo passar por aqui, passar por ali. Essa pessoa, no final das contas, ele se dá mal. Essa pessoa, no final das contas, Hashem faz com que ele não alcance tudo o que ele quer. Porque não é possível que a pessoa vai sempre conseguir lucrar em cima dos outros. Não é possível que a pessoa sempre vai conseguir sair ganhando em cima dos outros. Isso é uma coisa que Hashem não permite. E Shlomo Melech nos diz que aquela pessoa que ele sempre está preocupada em como ganhar, isso no final das contas vai levar ela em algum lugar incorreto. Porém, aquela pessoa que ele sabe que ele encontrou o caminho da verdade, aquela pessoa que ele sabe que ele descobriu o que Hashem de verdade deseja da vida dele, essa pessoa ele pode ir tranquilo. Essa pessoa ela pode ir até o final da sua vida de uma maneira tranquila e de uma maneira que com certeza Hashem vai ajudá-lo. Daqui nós aprendemos que o famoso jeitinho brasileiro, será que eu sempre tenho que me dar bem? Será que eu sempre tenho que procurar como eu vou conseguir furar a fila? Como eu vou conseguir me dar melhor que os outros? Isso não é o que Hashem deseja. Hashem quer que nós saibamos como lidar com as outras pessoas e também com este mundo. O que Hashem deseja é que nós sejamos boas pessoas. Existe uma grande história do Chazon Ish. O Chazon Ish era um dos maiores rabinos faz mais ou menos 50 anos na terra de Israel. Ele era uma pessoa que não parava de estudar um minuto. Existem histórias que ele foi encontrado no chão da casa dele e perguntaram para ele, mas Rav, por que o senhor está dormindo no chão? Então ele respondeu, não, eu não dormi no chão. É porque geralmente eu calculo as forças que eu tenho para conseguir levantar da cadeira e chegar até a cama. E hoje eu acabei calculando errado e eu acabei caindo no meio do caminho de cansaço. Ou seja, estamos falando de uma pessoa que toda a vida dele era Torá. Existem pessoas que testemunharam, que eles chegaram na casa do Chazon Ish e eles perguntaram, Rav, o senhor comeu hoje? Porque hoje nós temos que fazer uma viagem. E a resposta foi, eu não sei. E aí ele falou, como assim o senhor não sabe o que o senhor comeu? Ele falou, olha, eu não sei se eu comi. Geralmente, quando me trazem comida, eu como, porque isso é um sinal que eu não comi, mas eu não sei se eu comi, eu não lembro se eu comi. São pessoas que vivem em outro mundo, porque elas estão 100% fixadas no estudo da Torá e em fazer a vontade do Criador. E esta pessoa, o Chazon Ish, existe uma história onde ele estava esperando um ônibus, e quando o ônibus chegou, as pessoas começaram a furar, as pessoas começaram a se aglomerar na porta do ônibus e não obedeceram a fila que foi criada antes do ônibus chegar. Então, o Chazon Ish, o que ele fez foi ficar do lado. Ele simplesmente deu um passo para o lado e ele continuou seguindo com a fila, mesmo que muitas pessoas estavam passando na frente dele
e se aglomerando na porta do ônibus, ele continuou andando com a fila. E quando perguntaram para ele, mas Rav, a gente vai acabar perdendo o ônibus, ele reolhou e respondeu, ele falou, eu tenho muito tempo, eu tenho muito tempo. Ou seja, nós vemos aqui qual é de verdade a maneira que Hashem quer que nós nos comportemos. Hashem não deseja que você sempre fale, não, eu não tenho tempo, então eu tenho que furar a frente de todo mundo, porque as coisas que eu tenho a fazer são mais importantes do que as coisas dos outros. Não, saiba você, furar a fila não é uma coisa correta. Seja por causa do Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem que você faz, ou seja porque simplesmente o pensamento de que o seu tempo é mais importante do que os outros é um pensamento incorreto. Se o seu tempo é realmente mais importante, Hashem vai dar um jeito de você não perder o seu tempo. Mas o que nós devemos fazer é continuar no caminho de Hashem e continuar tranquilos e seguindo no caminho correto. E Yiratzon, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.